Muito bem-vindo à nossa série aí de estudos sobre o DSM-5-TR. Essa é a nossa quinta parte. Você pode começar do começo, você pode seguir por aqui, como você quiser, que eu criei aqui uma playlist, tá? Do DSM-5, você pode procurar embaixo em cima aqui, que você pode acompanhar então passo a passo, que agora aqui no YouTube a gente pode então sentar e falar sobre essa obra tão importante. Estamos ponto a ponto, sentando, comentando, estudando, olhando, e estamos na seção 1 ali sobre os critérios, como é que foi desenvolvido, e hoje nós vamos falar especificamente sobre os testes de campo do DSM. Então a gente já viu aqui as propostas para revisões, a gente já viu o processo de revisão, a breve história, então a gente está aqui passando para o processo então de revisão de campo. Bom, o uso de testes de campo para demonstrar confiabilidade e o aprimoramento significativo desde ali do DSM-3. Então, além da revisão de estudos, é necessário então ir a campo, uma própria comissão, né, do DSM, é feito então uma outra avaliação. Qual que foi o método mais amplamente utilizado? Vocês vão ver que os números em si não parecem tão agressivos, né? Não parecem tão significativos, mas vê como que engana. Inclusive essa questão de metodologia, a gente sempre tem essa impressão de que quanto maior os números, a gente vê lá, por exemplo, sei lá, o BPA, lá na neuropsicologia, que é um teste que foi validado com não sei quantas mil pessoas, né? A gente tem assim uma amostra normativa absurda, gigantesca. Isso não necessariamente reflete numa maior acuracidade do teste. A gente tem em psicologia, inclusive, estudos de sujeito único, né? Aliás, o que é o caso da Ana O? O que é aquilo? É um estudo de caso de sujeito único. Dependendo das propostas, isso também pode acontecer, tá? Então não confundam. Eu sei que é uma tendência, né, de estudos assim com maior número, maior N, né, maior número de sujeitos tende a ser mais assim expressivo, mas não necessariamente. Às vezes o desvio padrão, às vezes até mesmo a distribuição, às vezes as outras variáveis, né, concorrentes podem mais sujar essa amostra do que necessariamente representar uma acuracidade aí é uma coisa que a gente vira e mexe confunde, tá? A robustez dos dados com a quantidade de dados. São coisas totalmente diferentes. E isso se elucida aqui. Vê lá, os testes de campo médico acadêmico foi conduzido em 11 locais médicos nos Estados Unidos, ali de dezembro de 2010 até outubro de 2011. Então, assim, tipo, um ano, vai. E aí avaliaram a confiabilidade, viabilidade, utilidade clínica, né? E ali, qual o método que eles mais usaram? Foi o método de capa. O que é o método de capa? Se você for pesquisar aí, é o capa com 2 P's. É um método de confiabilidade. Era muito usado. Hoje com a IA eu acho que vai mudar muito isso daí, sabe? Era muito usado o método de capa para fazer juiz de classificação. Então eu tinha lá um relato verbal, ali dentro da metodologia eu tinha ali um relato verbal e eu precisava classificar aquelas respostas. Então eu tinha alguns juízes que classificavam a temática e aí eu fazia então uma comunação entre os resultados dos juízes ali. E esse intervalo era dado de 0 até 1. Se eu não me engano, acima de 81, 0,81, já existe uma grande concordância. Então, assim, se eu tenho lá 150 pessoas, eu tenho então os 150 casos, e aí eu tenho lá a caracterização, né, diagnóstica, 145 pessoas, ou seja, 5 não concordaram. E aí a conta ali da viabilidade, da confiabilidade de capa vai dar um score de concordância, e aí logo a gente entende com essa concordância um índice de variabilidade, né? E aí esse é um método assim super oportuno para a proposta do DSM, e por isso que eles usam tanto, porque tem tudo a ver, né, com a própria ideia. E aí os testes de campo, né, de prática clínica, foi feito ali com recrutamento de voluntários,
na área, lógico, com profissionais de saúde mental, e passou ali de outubro de 2011 até março de 2012, muito menos. Ali a amostra de voluntários foi recrutada, composta ali. Então, esse índice, né, foi colocado com amostras estratificadas de 4 a 7 transtornos específicos num conjunto. Eles estão colocando aqui uma partezinha um pouco mais, os testes de campo, a gente vai esbarrar muito nessa questão de metodologia. E aí é um cuidado que eles têm de dizer, olha, também foi feito isso. Tá? Então, além de sentar para debater dentro daqueles 4 princípios que a gente viu na aula passada, né, no encontro passado, também foi feita uma validação de campo. E aí, a gente teve também a revisão pública e profissional. Em 2010, ali, a APA, né, Associação Americana de Psiquiatria, lançou seu website. Então, isso foi algo disruptivo, né? Eu acho que é importante a gente falar disso, porque do 4TR para o 5 foi feito isso. E pela primeira vez a gente tinha tecnologia para fazer um procedimento desse. Então a APA lança ali um website, eu não participei, para ser sincero, mas onde profissionais de todo o mundo podiam então contribuir. Então quando fala de uma comissão, pela primeira vez não era só uma comissão jogando lá e colocando, mas também uma contribuição. Vamos ver, eles até citam os números. Eu achei interessante eles colocarem isso na parte 1 do DSM-5TR, né, na primeira sessão, porque também estava na parte 1 da versão 5. Então, assim, mais de 8 mil contribuições da primeira vez. Então, abriu para contribuição, todo mundo foi reorganizado, né, com todos os feedbacks, junto com os estudos junto com os estudos de campo que a gente acabou de ver. E aí somou, abriu de novo, né? Então foi para pública, campo, depois abriu de novo para revisões externas e mais 13 mil comentários individuais. Então, mais um passo aí dentro, né? Além da proposta da revisão, a gente teve o teste de campo, as revisões públicas e profissionais. E então a gente vai vendo que o DSM ele vai se construindo a muitas mãos. Por isso que ele não é a Bíblia. Eu sei que é inevitável a comparação, vai. É que o pessoal compara com a Bíblia. A Bíblia, dependendo da protestante e da católica, tem um certo número de livros. Mas aí cada livro foi escrito numa época, por um autor diferente, com um propósito diferente. Tem livro lá que é poético, tem livro que é descritivo. Aqui não. São profissionais de uma mesma época, reunindo, né, com as contribuições de outros profissionais, reunindo então aquilo, uma fotografia do tempo, daquele tempo. Né? E assim, o 5TR, em especial, ele abre essa questão para discussões futuras. E aí isso é muito produtivo. E esse é mais um passo dentro do desenvolvimento. Acho que é interessante a gente sentar para falar sobre isso, né? Que é justamente essa contribuição pública. Eu realmente acho que vai mais uns 10, deve já ter algum movimento interno, né? Mas até lançar o DSM-6, que é o que a gente espera agora, vai aí pelo menos mais uns 10 anos, né? 10, 15, um pouco mais talvez. 10 anos acho que sim. Né? Então, imagino que daqui uns 5, 6 anos, 7 anos, comece esse movimento. Agora com inteligência artificial também, vamos ver. Você vê que cada edição também vai usufruindo e tendo aí os mecanismos. Claro, lá em 52, na primeira edição, é impossível a gente ter alguma coisa parecida com isso, né? Então acaba sendo guiada só com as cabeças ali mais proeminentes. E aí agora a gente tem uma versão mais feita, mais wiki, que fala, né, na linguagem da programação. Não tem a Wikipedia, que é onde todo mundo vai lá, insere dados e vai criando, né, uma versão mais construída e ao mesmo tempo robusta, porque tem a revisão entre os pares, né, e aí tem o experimento de campo, etc e tal. Esse é um DSM e essa é a importância, né, de sentar. Você sabia disso? Né? Você sabia desse procedimento? Acho que é importante olharmos, né, sobre isso. Eu estou adorando compartilhar e caminhar, aprender com você, comentar e vermos tudo isso. Espero que você também esteja bem. Eu deixei os capítulos, né, separado desse vídeo e a gente se vê no próximo encontro sobre o DSM-5TR. Os links aí para atendimento, para supervisão, para o nosso grupo de estudo também vai estar no YouTube. Grande abraço.